Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Poliedro, tudo bem com vocês? Aqui é o Castro, professor plantonista de Geografia, trazendo para vocês duas questões da Unesp de meio de ano do ano de 2015. Essas duas questões trabalham com o mesmo tema, a interpretação de imagens que registram as condições climáticas do nosso território às 12 horas do dia 27 de outubro de 2010. Então, a primeira imagem que ele traz para a gente é uma imagem de satélite, onde é possível observar o recobrimento de nuvens no nosso país naquele momento. Então, eu estou olhando aqui, número 1 e número 3 são duas áreas onde há maior estabilidade climática e um menor recobrimento de nuvens. Então, o 3 não tem nuvem nenhuma praticamente. O 1 tem uma pequena quantidade. Entre os dois, eu tenho uma maior quantidade de nuvens, indicando alguma coisa aí. O que ela está indicando, nós vamos ter que olhar as outras imagens para entender. Então, olhando a imagem, este mapa de precipitação, eu vejo que essas nuvens nada mais são do que nuvens de chuva. Então, aonde eu tenho esse recobrimento de nuvens, eu estou tendo precipitação. A chuva, ela nada mais é do que o registro de uma instabilidade climática, né? Então, ela mostra para a gente que naquela região está havendo uma variação climática. E por que isso está acontecendo? Esse é o objetivo do exercício, é isso que ele quer saber. Para confirmar que este número 2 seja realmente acerca de chuvas, a gente tem um mapa de umidade relativa do ar que mostra mesmo que nessa região a umidade está muito maior do que no resto do território e que a pressão é menor. Ou seja, é uma típica área de instabilidade. Ela está mostrando uma mudança aí. E que mudança é essa? Olhando o enunciado do exercício, eu vejo que ele quer que eu responda o que é o 1, o 2 e o 3. E que ele dá entre as opções massas de ar, zona de convergência do Atlântico Sul e frentes frias. A gente tem que entender primeiro o que é cada coisa, né? Quando eu falo massa de ar, eu estou falando de uma grande quantidade de ar que ela traz consigo as características do lugar onde ela se formou e por onde ela está passando. Então, eu tenho aí que essa massa de ar nada mais é do que o registro da. É o ar carregando as condições atmosféricas desses locais. Quando eu falo de uma frente, frente é diferente de massa de ar. Frente é quando eu tenho um encontro. Então, eu tenho uma massa de ar que está se movimentando, ela está chegando num outro lugar. Ela vai encontrar um lugar cujas características climáticas, cujo ar que está estacionado sobre ela, tenha características diferentes, certo? Enquanto a zona de convergência do Atlântico Sul é aquela faixa próxima do Equador, onde eu tenho a convergência de ares, né? Eu tenho a convergência de ventos, e esses ventos vão chegar nessa área que tem uma pressão menor e que normalmente está mais quente, e eles vão levar o vapor do ar, vão subir, vão fazer um movimento de convecção, e lá em cima vai chover. Legal. Essa faixa, ela ocupa normalmente, né, essa zona de convergência, ela normalmente está sobre o Equador, podendo variar durante o ano, acompanhando a variação do clima, né? Então, quando for verão no hemisfério norte, essa zona de convergência vai se deslocar mais ao norte. Quando for verão no hemisfério sul, ela vai se deslocar mais ao sul. Olhando essas imagens, o principal para a gente é esse número 2, é essa área de precipitação, é tentar entender o que essa área de precipitação ela significa. Então, indiretamente, nós já estamos respondendo à questão 45.
que ele está perguntando o que é esse 2. Esse 2 é precipitação, é chuva, né? É a alternativa A. No caso das chuvas, eu posso ter 3 origens de chuva. Eu tenho a chuva convectiva, de evaporação, eu tenho a chuva orográfica, que são aquelas nuvens que são impedidas pelo relevo de ultrapassarem aquele obstáculo e por isso vão precipitar. E eu tenho as chuvas frontais, que estão relacionadas a frentes. Então, vamos entender o que está acontecendo aí. Ele diz para mim que essa imagem é do dia 20, que essas imagens são do dia 27 de outubro. 27 de outubro, nós estamos saindo, né? Passamos aí há um mês atrás pelo equinócio que ocorre de setembro, nosso equinócio que dá origem à primavera, quando o Sol ilumina diretamente o Equador. Então, a gente pode dizer com alguma certeza, ainda que nós não tenhamos um mapa de temperaturas confirmando, que as temperaturas no número 1 estão mais quentes. Se eu olhar a pressão atmosférica, eu vejo que o norte do país está com uma pressão menor do que o sul do país. Então, o norte está mais quente, porque a gente tem uma relação direta entre temperatura e pressão. Quando eu olho o número 3, eu vejo que ele está mais ao sul, onde as pressões são maiores. Com isso, a gente pode dizer que a temperatura é menor, pelo menos com relação ao norte, gente. O 2 é o encontro deles, é o encontro dessas condições climáticas diferentes. Então, o que está acontecendo no número 2, além das chuvas, é a frente. Ou seja, nós temos um encontro de uma massa de ar que está se movendo com condições climáticas adversas, diferentes daquelas, e isso está gerando chuva. Se eu disse que o 1 aparenta estar mais quente, nós temos no 1 maior evaporação, maior vapor de água na atmosfera. Se eu tenho a chegada de ventos mais frios, de uma massa de ar mais fria, eu imagino que vocês concordem comigo que essas temperaturas mais baixas elas vão favorecer a condensação desse vapor. E esse vapor condensado ele vai virar chuva. Beleza? Então, o que está acontecendo aí? O que podemos observar é o número 3, onde está mais frio, onde tem uma massa de ar mais fria, tem que essa massa de ar está se dirigindo em direção ao número 1, está convergindo em direção ao número 1. O 2 é o encontro delas. Então, o número 3 é a massa de ar frio, o número 1 seria a massa de ar quente, e o número 2, o encontro delas, a frente fria. E por que não frente quente? Porque quem está se movendo é o vento frio, é o vento que está saindo do trópico e levando essas condições em direção ao Equador, onde há maior iluminação solar, onde estaria localizada a zona de convergência. Então, o que acontece aí é uma massa de ar quente sendo golpeada, pelo amor de Deus, com todas as aspas possíveis, por uma massa de ar fria, criando o que a gente chama de uma frente. Alguém pode dizer, mas professor, o senhor falou da zona de convergência do Atlântico, por que não pode ser a zona de convergência? Quando nós observamos esse número 2, a gente percebe um movimento que ele não é uniforme, ele não está ocupando uma faixa só uma faixa latitudinal, como acontece com a zona de convergência que se desloca latitudinalmente. A gente está vendo, né, um movimento aí, a criação dessas nuvens de uma forma até irregular. Então, não seria o correto chamar de zona de convergência do Atlântico Sul.
tá certo? Está muito mais para esse encontro de massas. A questão 45, já falamos, né? Através do mapa de precipitação e de umidade, é fácil apontar que é ocorrência de chuvas. Belezinha, galera? Tranquilo nessa? Então, as respostas, retomando, seriam aqui, vamos marcar com um X. Número 1, massa de ar quente. Número 2, frente fria. Número 3, massa de ar frio. Alternativa E. Enquanto na 45, o número 2, onde há a frente fria, está registrando ocorrência de chuvas. Alternativa A. Maravilha, galera! Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.